A visão espiritual Holos. Pelo teólogo livre Djalma Mello, general do reino. A negligência espiritual da unidade deste corpo específico e único de Cristo aqui na Terra, é um dos mais amados pecados das igrejas nesta era. A unidade real do corpo de Cristo é negligenciada por todas as igrejas na Terra. Não existe em lugar nenhum, eu pelo menos, ainda não achei um único movimento, que esteja focado na unidade existencial do corpo de Cristo, quanto realidade, pela unidade real, existencial e verdadeira. O que temos em abundância, é o discurso. Encontramos neste tempo, cada um cuidando do seu quadrado, geográfico, econômico e social, ênfase no patrimônio, na tradição e na própria história. Eu estou chamando a sua atenção para o seguinte fato: a igreja, o corpo de Cristo, alienou-se do seu alvo, ela se encontra invertida na sua prática e realidade objetiva. Ela é materialista, é isso. O materialismo é a língua corrente dela, mesmo naquelas que são ignorantes pela escassez de coisas materiais. A sua realidade existencial não fura a bolha do materialismo, nesse tempo e momento histórico, no qual nos encontramos. Quero lhe dizer que, a nossa mentalidade espiritual religiosa, a prática que conhecemos dela, é tudo simplesmente materialista. Por isso estamos configurados, programados, e assim permanecemos predispostos, para o materialismo histórico. Você não conhece ninguém que, existindo hoje, esteja fora de tal realidade. Eu sei que você não conhece ninguém. De verdade em verdade não. Tenho porém a seguinte consciência: muitos iludidos, até acreditam que estão fora disso, porém são iludidos, eles estão dormindo, é isso. Se quer saber de onde me vem toda a certeza, disso que escrevo aqui, da minha ousada convicção, eu vou mostrar para você, vem de um trecho de uma carta do apóstolo Paulo. O que equivale dizer, que a minha ousadia vem da Bíblia, do Novo Testamento, e portanto, vem também da verdade. Isso deveria te bastar, mas eu sei que não basta, por causa do poder do espírito materialista que ainda hoje está em todos. Vamos lá então. Você já ouviu alguém pregar em público sobre os seguintes trechos bíblicos que vou citar aqui? Carta aos Efésios capítulo 2 do verso 14 ao 22. Eu não estou dizendo ouvir somente a leitura, ok? Estou falando da exposição explicativa, pelo espírito presente, trazendo para o contexto experiencial do hoje, à luz do significado da palavra, com coerência para a realidade. Para saber mais ainda, segue a carta no capítulo 4 verso 1 ao 6, e vamos fechar o circuito com outra carta, agora a carta aos Gálatas, capítulo 3 verso 27 ao 29. Eu espero que você, pause essa leitura, pegue sua Bíblia Sagrada, veja tudo e prossiga lendo logo após. Vou chamar de circuito neurológico para a unidade real da igreja, enquanto corpo e noiva de Cristo. Você vai terminar criteriosamente, no Evangelho segundo João no capítulo 17. É inevitável não mencionar, e como pode ver, é uma petição do unigênito ao Pai Eterno. Isso já diz da dificuldade, que ele, que é o Mestre, viu na indisposição dos discípulos, os seus primeiros alunos, em atender esta mentalidade, de alcançá-la por si mesmos, ainda que amparados pelo Espírito Santo. Os discípulos não guardaram aquela unidade, com que começaram a sua missão para o mundo. Considerando um pouco a própria cultura e identidade judaica, nós vemos na Bíblia, que a separação já estava instalada naquela gente, em amplos aspectos, o religioso, o geográfico, econômico, étnico etc. Basta relembrar a luta de Pedro, com a visão da purificação dos povos não-judeus, já realizado pela cruz, e que ele deveria lhe comunicar o dom do Espírito, está nos Atos dos Apóstolos no capítulo 10, no episódio da casa de Cornélio, um centurião da corte italiana. Pedro perturbou-se em seu coração com a visão da purificação dos povos pelo sacrifício vicário de Cristo versos 9 ao 17. Pois bem, 2000 anos já se passaram, e hoje, neste nosso tempo, ainda vemos as pessoas com aquele mesmo olhar, que Pedro tratou ali, em Atos no capítulo 10. Não temos a visão Holos do Espírito Santo, do Evangelho de Jesus, da sua graça revelada etc. Holos do grego, como está para aquela época, significa o todo, inteiro, conjunto, integral e pleno. Os gregos no sexto século antes de Jesus nascer, souberam através do filósofo Heráclito de Éfeso, que dizia, a parte é diferente do todo, mas também é o mesmo que o todo, a essência é o todo e é parte desse todo. A visão holística na sua originalidade significa,
ter a compreensão do todo, de forma integral. No caso humano, vai contemplar o corpo, a alma e o espírito, e isso de forma conjunta, integrada. Ser holístico é isso aí, no original. Eu estou ciente de que o mercado esotérico ou similar, apoderou-se do termo holístico, de modo que o uso desta palavra, no contexto em que ela está na Bíblia, no grego do Novo Testamento, agora soa estranho, para nossa religiosidade evangélica e cristã comum. Eu não faço nenhum esoterismo, refiro-me ao original bíblico. A cultura, do partidarismo e do denominacionalismo, para você compreender-me aqui, não é holística, já pela própria natureza, desta mesma condição, que é a da negligência para com a visão do Espírito Santo, do Cristo e Senhor, e do Pai Eterno, que são e serão sempre, a mesma visão, a visão do que é inteiro, a visão holos. Assim ele, o Espírito Santo, o próprio Cristo, olham para cima, para o Pai Eterno que lá está, eles olham para o reino dos céus, mas nós, a sua igreja, olhamos para a linha do horizonte terreal, olhamos para os prédios que nos rodeia, para as pessoas e que elas vestem e os carros que possuem, olhamos para o dinheiro que elas têm, olhando para o poder temporal, etc. Eu não preciso desenhar nada disso para você, estou certo? Dito isso, vou fixar que o materialismo como espírito nesse tempo é um muro que nós edificamos, erigimos, levantamos entre nós, e a revelação da vontade do Cristo, e dos fiéis apóstolos, quanto à unidade da igreja como corpo e noiva do Cordeiro, que é a expressão do Cristo vivo, na terra, pelo menos deveria ser. Enquanto a mentalidade materialista persistir na igreja de Jesus, essa igreja permanecerá assim como hoje está, até ser surpreendida pelo rápido dos escolhidos, que serão os obedientes à palavra do Senhor, são os que guardam aquela palavra, é como está escrito. O que será então, dos iludidos religiosos deste mundo? Eles escolheram a própria ilusão deste mundo, serão deixados aqui neste mundo, como amaram e sempre empreenderam seus esforços para esse fim. Nada poderia ser mais justo. Por que estou escrevendo essas coisas? Eu quero que você me entenda, estou atendendo a um chamado, mediante a audição de um clamor do Espírito Santo, para permanecer, buscar, se guardar na unidade do corpo de Cristo. Penso que ele, o Cristo, deve estar para voltar. Os sinais revelados são hoje matéria de telejornais ao vivo. O que mais aguardar, meu Deus do céu? Como profeta neste tempo precisamos reunir aqueles que já foram acionados pelo Espírito Santo, que ele separou neste tempo para chamar a igreja para a unidade, para a sua visão holos espiritual. As igrejas precisam abandonar o amor pela separação, que é a acepção espiritual, precisam ver que estão prostituindo com o demônio, precisam corrigir essa rota, e sair do caminho da própria perdição. O enigma é esse, que propõe aqui, visualizar essa noiva que acredita estar acordada esperando o seu esposo, que é o noivo celestial, mas que está dormindo profundamente o sono da negligência espiritual. Esta é a tensão que eu identifiquei existir, entre a revelação escrita da igreja, e a sua praxis, sua objetiva realidade. As pessoas têm um ideal em seus pensamentos, conhecimentos, etc. Mas essas mesmas pessoas, praticam, externam, objetiva e substancialmente outra coisa, que é bem diferente. Essa é a inversão diagnosticada magistralmente pelo Dr. Norberto Kepp na trilogia analítica, que é holos, e é integral, e é isso também, que está na psicologia multifocal do Dr. Augusto Cury. Se você é daqueles que creem em ciência, tem esses e muitos outros mais que dissertam sobre esse assunto. Agora, se a graça te basta, como foi com o apóstolo Paulo, é bom que você se ocupe da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Nela está para todos, esse saber espiritual, conhecimento espiritual, para a minha, e a tua vida espiritual, se você quer o prêmio, se quer estar para sempre com ele, que foi, quem fez essa promessa, para todo aquele que nele acreditar. Leia a primeira epístola de João, no capítulo 2 versículo e verso 25. O escritor e teólogo, Djalma Mello, é general do reino, que é GR 15.732 em Tatuí, São Paulo, idealizador do movimento Igreja Alternativa Livre, convida a todos os que acreditam em Jesus, para essa unidade em espírito e verdade, a visão holos do Espírito Santo, do Cristo integral, e do Pai Eterno. Sou apaixonado pelo autodesenvolvimento humano integral, promovido pelo governalismo de Pablo Marçal. Sobre tudo e todos, o reino dos céus. Amém.